Quem é o autor do livro A Nuvem sob o Santuário? Karl von Eckartshausen. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à biografia de um dos autores mais marcantes da história do Ocidente e da minha vida. Um autor que marcou Aleister Crowley, Eliphas Levi, Pappus e toda uma geração de ocultistas. Karl von Eckartshausen. Você está chegando ao canal Os Mestres do Passado, um canal de pesquisas, de videobiografias, de textos, preces, meditações, reflexões. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sua curtida, por favor, um comentário, faça sua doação se você quiser e seja um apoiador incógnito do canal, caso você sinta vontade. Vamos para a biografia de Karl von Eckartshausen. Os segredos da natureza não podem ser ensinados. Esse conhecimento nunca pode ser ensinado na sua totalidade por uma pessoa ou por outra. A natureza é sua própria sacerdotisa mestra, e ela inicia e mostra o santuário interior apenas àqueles que o procuram e o merecem. Karl von Eckartshausen. Conhecido no Brasil através do livro A Nuvem sob o Santuário, o barão Karl von Eckartshausen é um personagem tão importante para o Ocidente que poderia ser comparado a Saint-Germain ou a Cagliostro. Ele é um mestre que permanece quase incógnito por trás dos laços que unem muitos dos mestres do passado. Será necessário lançar luz sobre a sua vida, sua influência, suas ideias e o seu círculo de contatos para termos uma visão dos mistérios que envolvem a tradição rosacruciana em geral. E como sempre, não vamos limitar o assunto. Essa é uma pesquisa pessoal, pode conter erros e sempre haverá novas informações a se aprender sobre a vida do biografado e sobre esses movimentos. Nossa história começa no castelo de Rheinhausen, na Baviera, no dia 28 de junho de 1752. O sol estava em Câncer nesse dia. A sua mãe é Anna Eckart, filha do intendente do castelo, e Karl Eckartshausen era um filho ilegítimo do conde Karl von Rheinhausen, o que o impossibilitou ao longo do tempo de ser um herdeiro direto, mas, após longos esforços pessoais, ele obteve através da sua família alguma ajuda para conseguir a sua formação, que lhe permitiu algumas indicações. Ele se esforçou muito para obter esse reconhecimento. Desde a infância, em torno dos 7 anos de idade, ele começou a ter sonhos e experiências místicas. Aos 15 anos, ele conheceu um professor e um guia espiritual que o conduziu ao longo de toda a sua vida pelos ensinamentos que deixou no jovem. Ele disse: "A luz que brilha nas trevas me proporciona o conhecimento das coisas ocultas." O número 15 será a sua assinatura em diversos de seus escritos. Em 1770, aos 18 anos, ele se matricula na Universidade de Ingolstadt, que era dirigida por jesuítas, e por 3 anos ele estudou Direito e Filosofia. Após 4 anos, em 1774, ele obteve finalmente a sua licença, o diploma, o absolutorium. Mas, 2 anos antes, em 1772, um outro personagem está ali nessa universidade que a gente precisa contar a história, que é Adam Weishaupt, que foi convidado para ser professor dessa universidade. Nessa universidade, ele conhece Eckartshausen e muitos outros alunos que serão convidados depois e selecionados para a Ordem dos Perfectibilistas, a Ordem dos Illuminati de Baviera, que foi fundada por Weishaupt em 1776.
Sim, nesse vídeo nós vamos falar sobre os Illuminati, os perfectibilistas. Eckhart Hausen, ao longo da sua vida, teve muitas facilidades que lhe foram oferecidas para se desviar da sua busca pela verdade. Se tomarmos a sua obra A Viagem de Coste como um romance iniciático, com impressões da sua própria biografia, veremos todos os benefícios de uma vida política fácil, com riquezas, e várias ofertas lhe eram oferecidas. E mesmo tentado abandonar os seus ideais para ter uma vida mais fácil, ele perseguiu a sabedoria além das vaidades e das ilusões. Nos diz ele: um dos princípios mais importantes é pensar por si próprio. Se pensares o que os outros pensaram, então não estás realmente a pensar. Pensa por ti próprio e estarás acima daqueles que não pensam por si próprios. Não perca o seu tempo com coisas que os outros fizeram. Procura e pensa por ti próprio. Ler é um bom começo, mas pensar por si mesmo é muito melhor. E nesse mesmo ano de 1774, quando ele se forma, ele obtém um posto honorário de conselheiro do Palaciano, que era uma função jurídica. Ele se casa, então, também com Genoveva Quiqueres, e sempre buscando se aprofundar. Nos anos seguintes, até 1777, ele é admitido na Academia de Ciências de Munique. Essa academia é uma das suas grandes paixões, onde ele poderá se aprofundar em experimentos alquímicos. Ele vai dar palestras e entrar em contato com a elite pensante alemã da época. Ele será membro dessa academia por 23 anos, até 1800. Nessa academia ele faz uma grande amizade, o reitor da academia, Johann Anton von Walther. Em 1779, ele foi nomeado para o cargo assalariado como censor da Biblioteca de Munique. Ele especializa-se em criminologia, sendo encarregado da revisão das leis e da literatura. Nos diz um dos seus maiores biógrafos, que é Antoine Fevre. Essas atividades o influenciaram profundamente. Em vez de endurecerem o seu coração, elas desenvolveram uma piedade e fizeram dele um defensor dos fracos e dos oprimidos. Assim, ele vai desenvolver ideais humanitários altruístas e desperta para uma necessidade de agir fisicamente, de manifestar as suas ideias, de agir sobre o mundo. E ele vai escrever artigos sobre os seus ideais políticos e sobre as leis. No ano de 1780, sua primeira esposa falece. No ano seguinte, em 1781, ele casa-se novamente com Gabriela von Walther, a filha daquele reitor da universidade que era grande amigo dele, Johann Anton von Walther, que era também médico pessoal do príncipe eleitor Karl Theodor e era diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Ingolstadt. Assim, seu amigo se tornou seu sogro. E o casal terá um fruto desse grande amor, que é Sofia Teresa Gabriela, o nome da filha de Eckhart Hausen. É também nesse período que ele inicia sua jornada no campo esotérico e nos grupos ocultistas. Entre 1776 e 1780, ele é convidado e aceito entre os Illuminati de Baviera, os perfectibilistas, e recebe o nome iniciático de Aetilus Regulus. A sua paixão pelos estudos, pelos autores antigos e pelas ciências o levaram a buscar um aprofundamento nesses círculos esotéricos. Vamos ter que falar um pouco agora sobre a ordem dos perfectibilistas para entender o conceito e tudo o que vai acontecer. Os perfectibilistas, os Illuminati de Baviera. A organização fundada por Adam Weishaupt
Inicialmente, era um grupo pequeno, acadêmico, para estudos das ciências antigas e modernas, de uma forma reservada, longe da limitação dos jesuítas que dominavam a Universidade de Ingolstadt. Em pouco tempo, esse grupo cresceu de um pequeno círculo de estudos para se tornar, então, a Ordem dos Perfectibilistas e tentar unir a religião à ciência, baseados no humanismo clássico da Renascença e também dos ideais iluministas, trazendo a razão sobre a crença, unindo assim a fé e a ciência. Aos poucos, ele criou rituais de 2 graus. Ele deu nome aos demais graus, mas eles não foram terminados. Eles foram terminados, na verdade, por Adolf von Küniger. Assim, a proposta inicial era de respeito a essas religiões e estudos teosóficos dentro dessa academia como um sistema filosófico de moral e simbolismo, com essas pesquisas de interreligiosidade. E que, aos poucos, quando os graus vão sendo constituídos, foi se descobrindo que os objetivos eram revelados ao final dos graus com objetivos políticos, o que decepcionava muitos membros. Weishaupt era de família judia convertida ao catolicismo romano, e como professor de Direito e Filosofia num colégio dominado pelos jesuítas, ele sentia-se limitado e vigiado pela igreja. Ele usa da sua mágoa, suas limitações do clericalismo para estabelecer, nos graus elevados da sua ordem, um sistema filosófico que visava incentivar os membros a lutarem contra o clericalismo, contra o domínio da igreja sobre o Estado. A gente não lembra, porque isso faz muito tempo, mas nessa época todos pagavam o dízimo ao Estado e à igreja, então pagavam seus impostos e pagavam também o dízimo. Ele era imposto antes da Revolução Francesa. Então ele reúne mais 4 pessoas adeptas do protestantismo e do iluminismo científico para fundar e difundir essas ideias através da sua ordem. Ele tenta infiltrar-se na maçonaria em 2 conventos maçônicos, mas não consegue. Então, ele e o Adam von Koninger, eles se afastam ali também, e um começa a atacar o outro, porque o Weishaupt também tinha ideais protestantes. Ele se converteu ao protestantismo e ele acreditava ainda em algo. O von Koninger já não acreditava, achava que deveria ser combatido de uma forma mais violenta até. Então, muitos membros, ao atingirem os graus elevados dos Illuminati, os perfectibilistas de Adam Weishaupt, deixavam a ordem, pois eles sabiam que o caráter de elevação espiritual da escola, na sua hierarquia, era na verdade uma alegoria para a iluminação através da luz da razão e do intelecto, ou a luz da ciência. E claro, para alguns isso beirava o ateísmo, por não considerar os limites da ciência e a parte invisível do ser. Essa filosofia era iluminista, reacionária, anticlerical, mas não era anticristã, e ainda não havia se desenvolvido para um pensamento antimonárquico, ao menos no começo. Acredita-se hoje que elas estejam nas bases das ideias das revoluções sangrentas como a Revolução Francesa. É algo difícil de provar, pois os membros foram perseguidos e caçados. De toda forma, mesmo que demonizado na atualidade, Weishaupt acabou se convertendo ao protestantismo e acreditava na fé cristã. As suas ideias foram reaproveitadas para recriar algumas ordens Illuminati da atualidade, por exemplo, no século XIX por Theodore Riles, na Ordo Templis Oriente. E agora tudo vai começar a se conectar na biografia do Eckhart Hausen. No ano de 1784, ele foi novamente promovido e foi elevado ao abastado cargo de guardião do arquivo da Casa Eleitoral, um cargo que lhe foi especialmente conferido pelo próprio príncipe eleitor Karl Theodor. Após assumir o cargo, ele denuncia a falta de arquivos e o roubo de alguns exemplares na biblioteca da Casa Real. O roubo já havia sido denunciado por outros anteriores a ele, e a acusação caía
sobre os conspiradores e membros dos perfectibilistas de Adam Weishaupt. O príncipe eleitor emite mandatos de busca na residência de vários membros da Ordem dos Illuminati, e Eckarthausen será um dos 5 membros enviados para investigar de perto os Illuminati de Baviera. Agora, ele não será mais um membro, ele será um agente infiltrado. Ao longo dessas investigações, passa-se um tempo e em junho de 1784, o príncipe eleitor Karl Theodor proíbe todas as comunidades, sociedades e associações fundadas sem a sua confirmação soberana. Então, vão ser proibidos os Illuminati, os perfectibilistas, alguns Rosacruzes e maçons. Todos foram perseguidos por causa da suspeita de revolução, ainda mais porque o clima na França estava muito quente, como todos nós sabemos. Então, os países em volta começaram a se preocupar com qualquer suspeita de revolução. Então, vamos esclarecer uma coisa. Eckarthausen era Illuminati, então ele não era Rosa Cruz? Como ele chegou ao nível de iluminação que nós conhecemos hoje? Como isso surgiu? Nós vamos contar essa virada da história nas ordens. Ele próprio relata isso quando ele vai encontrar os Rosacruzes, descendentes da Goldenhausen-Kreiser, a Ordem dos Cavaleiros e Irmãos da Luz, os Fratres Lucis, que também se tornam a Ordem dos Irmãos Asiáticos, os Cavaleiros de São João Evangelista da Ásia e da Europa. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo até agora, deixe uma curtida, deixe um comentário, por favor. E no próximo a gente vai dar um prosseguimento melhor para poder desenvolver também melhor essas ideias, tá bom? Até o próximo vídeo.